Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou psicólogo e você está no canal Sistematicamente. Sejam bem-vindos à segunda e última parte do tema pedofilia e abusador sexual. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima para você conferir depois a primeira parte. Lá eu falo sobre a diferença entre o pedófilo e o abusador sexual, como eles agem, os tipos de tratamento, sobre as leis de proteção à criança e ao adolescente e muito mais. Então, não se esqueça, depois desse vídeo, corre lá e confere. Agora, nesse vídeo, eu separei em duas partes. Na primeira, eu vou te dar 9 dicas sobre prevenção e cuidados contra abusadores sexuais e o apoio necessário às vítimas desse tipo de crime. E como bônus, na segunda parte, eu destrinchei em subtópicos de forma minuciosa para você ter o conhecimento mais amplo e profundo sobre a mudança no comportamento da criança e os possíveis sinais de um abuso sexual. Sem mais delongas, vamos para as dicas. Primeira parte, prevenção e proteção da criança. E a nossa primeira dica é: interaja com as crianças e os adolescentes. Eu resolvi começar essa lista com essa primeira dica por considerar uma das mais importantes: o diálogo. Ofereça o apoio e converse com as crianças e os adolescentes em casa. Tenha paciência, dedique tempo, brinque e eduque as crianças sobre a situação que estamos vivenciando. Assim, você fortalecerá o vínculo com a criança, fazendo com que ela se sinta mais segura em dialogar sobre qualquer situação ou problema. E a segunda dica é: ensine a criança sobre aspectos de seu corpo. Pai e mãe, ensine a criança sobre a intimidade de seu corpo e que ninguém poderá tocar em partes íntimas sem permissão, isto é, da criança. E que apenas o pai e a mãe, quando for necessário, o farão. Por exemplo, quando for fazer a higiene da criança, como dar banho, limpar, passar pomada no corpo, etc. Quando isso ocorrer, peça licença para tocar nas partes íntimas e explique o porquê desse ato. Dessa forma, a criança vai entender que não é normal uma pessoa tocar nas partes de seu corpo. E a terceira dica é: cuide da sua saúde. Essa dica é para os pais e a família. Famílias essas que muitas vezes vivem em crise, envolvendo-se em brigas e discussões. Famílias assim passam uma informação negativa para a criança e o adolescente, pois eles não sentirão segurança e confiança para externalizar seus problemas ou dúvidas. A criança ou adolescente pode entender que é egoísmo ou desnecessário expor suas crises quando os pais já têm muitos problemas para resolver. Lembre-se, a saúde cognitiva dos pais acaba por reverberar na criança. E a quarta dica é: responsáveis. Procurem por ajuda. Se você é o responsável pela criança e precisa de ajuda ou orientação, você pode procurar por um órgão de proteção à criança e o adolescente de sua cidade, como o Conselho Tutelar. E já puxando um gancho aqui, essa dica também se aplica às crianças e aos adolescentes, que ao se sentirem incomodados e ameaçados com qualquer tipo de violência, podem solicitar ajuda de um adulto de confiança ou órgão de apoio e proteção. E a quinta dica: denuncie qualquer forma de abuso. Você também pode denunciar qualquer forma de abuso, seja ela de natureza física, psicológica ou sexual. E isso não se restringe somente aos pais da criança, sendo válido também para os vizinhos, amigos
ou parentes próximos que tenham conhecimento de alguma forma de negligência ou violência praticada contra a criança e o adolescente, pois em muitos casos há omissão dos próprios responsáveis pela criança. E se você não quiser se identificar, não tem problema, faça uma denúncia anônima. E a sexta dica é: procure pelos órgãos responsáveis. Caso a criança tenha vivenciado algum tipo de violência, procure por ajuda especializada, como o Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS. É o órgão responsável por atender famílias em situação de risco ou em casos em que os direitos básicos da criança já foram violados. É claro que existem outros órgãos de proteção à criança e você pode procurar, pesquisar na sua própria cidade. E a nossa sétima dica é encaminhamento para profissionais. É importante o encaminhamento profissionais da saúde, como psicólogo e psiquiatra, caso haja necessidade, em situações de abuso infantil ou violação de algum direito, para que a criança possa ser avaliada da melhor forma possível. E a oitava dica é: o que as crianças acessam na internet. Aqui eu diria que é extremamente importante o conhecimento dos pais sobre o que e com quem as crianças acessam e falam na internet, pois pedófilos e abusadores sexuais também atuam em redes de pedofilia na internet, compartilhando material pornográfico e induzindo crianças a práticas ilícitas. Muitos desses sujeitos utilizam de chantagem com a criança e o adolescente após conseguirem material íntimo da mesma, como fotos, vídeos ou até informações sobre a dinâmica familiar, para ser usado como ameaça. Dessa forma, é importante o acompanhamento da criança na internet. E a nona dica é: quando ocorre o abuso sexual. Infelizmente, quando a criança é vítima de abuso, mesmo que não entenda, ela pode se sentir triste e decepcionada por ver o sofrimento da família. E isso pode gerar um sentimento de angústia, tristeza e depressão na criança. Assim, os pais devem conversar com a mesma e explicar que ela não teve culpa e que não sabia o significado daquele ato, de forma que todo amparo ajudará a criança a se sentir menos culpada, atenuando mais o seu sofrimento. Agora, conforme eu havia prometido, nessa segunda parte eu separei um bônus para você. Eu classifiquei o tópico central, que é mudança no comportamento da criança, em subtópicos. Assim, você terá mais detalhes de como identificar os sinais de um abuso sexual. Caso a criança mude o comportamento de forma abrupta e repentina, converse e tente obter informações. Porém, alguns desses sinais podem aparecer, então esteja atento para identificá-los. Confira aí. Subtópico número 1. Observe o comportamento. Quando algo não vai bem com a criança, o primeiro sinal que pode ocorrer são mudanças no padrão de comportamento, de maneira imediata e inesperada. Essas mudanças podem ser de vergonha, timidez, pânico, medo, ansiedade, depressão e outras. Observe também os casos em que essas mudanças ocorrem em relação a uma pessoa ou ruptura abrupta do interesse por uma atividade. E o subtópico número 2 é proximidade excessiva. A violência costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas da família. O abusador muitas vezes manipula emocionalmente a criança e essa não percebe que é a vítima. Com isso, torna-se mais fácil ganhar a confiança da criança para que ela
se cale diante de situações extremas. Observe, por exemplo, o sujeito que não era muito próximo da criança e que muda de repente comportamento e passa a dar mais atenção, afeto e agrados como presente, jogos, comida, etc. A aproximação pode ocorrer de forma sutil. E no subtópico número 3, comportamento infantilizado repentino. Conforme a progressão na idade da criança, é normal que haja o amadurecimento cognitivo e fará com que a mesma deixe algumas práticas antigas. Porém, se a criança regride e passa a apresentar comportamentos infantilizados, dos quais já havia abandonado, eu vou te dar um exemplo, como a enurese noturna, que é o ato de fazer xixi na cama. Se isso for frequente, pode ser um indicativo de consequências emocionais, como medo, a ansiedade, traumas, etc. Então, fique esperto também com esse indicativo de mudança. E o nosso subtópico número 4 é silêncio predominante. Lembra quando eu disse que o abusador pode usar de chantagem a vítima em silêncio? Pois é, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, além de chantagens. Sendo comum a barganha com a criança, o suspeito pode oferecer presente, dinheiro, doces ou outros meios para envolver e conquistar a sua vítima. Nesse aspecto, os pais podem ensinar desde cedo que ninguém poderá manter segredos com a criança e que com os pais todas as coisas podem ser compartilhadas sem segredo. Subtópico número 5. Alteração de hábitos. Todo pai e mãe sabe exatamente o padrão de hábitos dos filhos. Porém, se a criança muda drasticamente, isso pode indicar que algo não está certo. E que tipos de hábitos são esses? Podem ser como alteração do sono, falta de concentração, aparência descuidada, mudanças na higiene, entre outros. E o nosso subtópico número 6, interesse sexual. Preste muita atenção nesse subtópico, porque ele é um grande indicativo de que crianças que sofreram algum tipo de abuso. Em geral, na infância a criança não tem muito interesse por questões sexuais, porque nessa fase não há o amadurecimento cognitivo necessário para o entendimento sistemático desse tema. O que pode ocorrer em muitos casos é somente e simplesmente a curiosidade da criança de forma mais ingênua e superficial por algo que ela viu ou ouviu de alguém. Porém, se a criança começar a demonstrar interesse exacerbado por questões sexuais através de brincadeiras de cunho sexual, como desenhos que revelam partes íntimas e sexo explícito ou gestos e toques obscenos. Isso pode ser indicativo de abuso sexual. Só uma observação aqui. Comumente, crianças que foram abusadas sexualmente quando estão em tratamento psicoterápico, isto é, com um psicólogo, tende a revelar através das brincadeiras e expressões artísticas como desenho, pintura, situações semelhantes que vivenciaram. Assim, pode ser um alerta para os responsáveis. Subtópico número 7. Traumas físicos. A violência sexual pode deixar vestígios mais óbvios no corpo da criança, como escoriações, arranhões, hematomas, DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez. É claro que nem todo abusador vai deixar marcas tão nítidas como essas. Há sinais que não se manifestam de forma tão visível, como a criança que reclama de dores na genitália. Por exemplo, subtópico número 8, baixa frequência e rendimento escolar. Observa-se em crianças com histórico de abuso sexual a queda
acentuada na frequência e no rendimento escolar. Isso ocorre devido à dificuldade de concentração para o aprendizado, podendo ocorrer a perda no interesse das atividades em grupo e ao isolamento social com outras crianças. Subtópico número 9: displicência familiar. Nas situações em que há maus tratos no âmbito familiar, como forma de negligência e desamparo, a criança pode se tornar mais suscetível a situações de vulnerabilidade social, potencializando assim diversos tipos de violência contra a criança e o adolescente. E no subtópico número 10, nós temos as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais no indivíduo e que interrelacionam-se diretamente entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando um problema psicológico acaba por agravar-se em doenças físicas, assim, enfermidades psicossomáticas também podem ser indicadores de violência sexual, que podem surgir sem aparente causa clínica, como dores de cabeça, dificuldades digestivas, vômitos, crises, erupções cutâneas, alergias e outros. Também pode incorrer de transtornos psicológicos mais intensos, como transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, pânico e outros. Bom, eu espero ter contribuído com esse tema, apesar de ser um assunto difícil e sensível para as vítimas e a família. Obrigado por você ter assistido até o final. Você pode deixar também o seu comentário aqui embaixo com sugestões, críticas, elogios. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like que ajuda bastante. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!